Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para conversar com vocês e eu quero intitular essa conversa de autocrítica, especialmente para as pessoas que vivem nessa cidade. Eu, como carioca, como morador dessa cidade onde eu vivo, onde eu tiro meu sustento, onde eu circulo, eu quero convidar as pessoas que conhecem a cidade, que têm vontade de conhecer ou que vivem aqui para fazerem junto comigo uma autocrítica. O que eu quero dizer com isso? A gente passou a vida inteira, todo mundo que frequenta ou que vive nessa cidade, desde sempre resolveu ou entendeu que ela é a cidade maravilhosa porque essa foi a ideia que venderam pra gente. Purgatório da beleza e do caos, o Rio 40 graus, aquele que tem um povo acolhedor que está sempre com um sorriso no rosto, pronto para receber quem chega. A cidade das praias maravilhosas e das belezas que tiram o nosso ar. Essa é a cidade maravilhosa. Essa é a cidade vendida como cartão postal. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa? Ou melhor, os Rios de Janeiro. Porque essa cidade é formada por vários rios que não correm para o mesmo mar. É uma cidade onde tudo que a gente vê do alto como a coisa mais linda do mundo, ela, para as pessoas que circulam nas suas ruas, pode ser absolutamente desigual. E esses rios podem sim significar risco de vida. Uma cidade em que a gente se acostumou a ver no noticiário como uma cidade muito violenta. E é muito violenta. Uma cidade muito partida, uma cidade completamente desigual, dependendo da área onde você vive ou onde você circula. Cruzar o Rio de Janeiro é, sim, um ato de bravura. As principais vias dessa cidade, as vias expressas, são recortadas ou recortam ou passam por áreas conflagradas pelo tráfico de drogas, áreas conflagradas por milícias, que é um braço armado que resolveu virar bandido. E aí a gente tem uma população, uma região metropolitana com cerca de 10 milhões de pessoas vivendo sob o domínio do medo. Mas isso tudo é mascarado. Por quê? Porque somos a cidade maravilhosa. Aquela cidade que faz com que todo mundo seja feliz. Será que isso é verdade? Não, isso não é verdade. A gente precisa entender que a cidade maravilhosa que é vendida não é a cidade real para os cariocas de coração e cariocas de fato. Para quem vem aqui de férias, esse é o lugar mais maravilhoso do mundo e que fica na zona sul da cidade e que vai aos bares, às praças, tem ruas arborizadas, limpas e organizadas. Mas quando você atravessa os túneis da cidade e vai para as zonas norte, oeste, para os subúrbios da cidade do Rio de Janeiro, onde o Rio de Janeiro de verdade ocorre, é completamente diferente. As áreas de lazer, a organização, a urbanização é completamente deixada de lado. O Estado não chega. E o Estado não chega porque isso é um projeto de poder e de organização. Deixar a população pobre encoberta pelos morros da cidade sempre foi um desejo dessa elite burra que toma conta do Rio de Janeiro desde sempre e que comanda essa cidade e que elege os seus preferidos. O Rio de Janeiro é aquela cidade ou aquele estado, a gente pode extrapolar, que elege sempre as piores figuras. Desde a redemocratização, a gente tem três governadores presos. E um que acabou de sofrer um impeachment, que provavelmente vai ser preso também. A gente vai chegar ao número de 4. Prefeitos que são assumidamente ou estão assumidamente envolvidos em estruturas de corrupção são reeleitos. E a gente ainda chama de meu malvado favorito. A gente fica feliz porque ele rouba, mas faz. O Rio de Janeiro é um ensaio perverso de como a política no Brasil se expressa. Talvez isso seja um resquício de tudo que a gente viveu desde o período do Império. A cidade que sempre resolveu tudo no toma lá da cá. Faz o que eu peço, que eu te dou um esquema. Eu te favoreço. É a cidade do favorecimento e logo, se você é favorecido o tempo inteiro por algo que deveria ser obrigação, você começa a se sentir o quê? Atraído por esse esquema, que nada mais é do que corrupção. É a cidade da conivência. É a cidade onde pontos específicos da cidade são explorados por um poder paralelo. Mas isso tudo fica mascarado por quê? Porque o carioca é gente boa. É aquele que é capaz de te dizer as maiores barbaridades com um sorriso no rosto e a gente acredita. É difícil falar do nosso lar, é difícil falar da nossa cidade. Todos os cariocas têm a questão lidam com a cidade como se ela fosse um familiar. Eu posso falar, quem é de fora não pode. Mas aí é que tá. Essa
autocrítica que precisa ser feita é para que a gente pare de trabalhar o auto-engano. O Rio de Janeiro é uma cidade hostil. O Rio de Janeiro é uma cidade perigosa, desigual, preconceituosa e absolutamente desorganizada. A gente tem áreas muito ricas e muito pobres convivendo quase que na mesma metragem quadrada. Menos de 1 quilômetro separam áreas que são ou que formam o metro quadrado mais caro do país de áreas miseráveis e que têm níveis de desenvolvimento humano irrisórios, baixíssimos e assustadores. É uma cidade que sufoca os seus habitantes, mas ela também dá alguns alívios, como o Carnaval, por exemplo. É uma cidade que sufoca um ano inteiro a população pobre, periférica, preta, completamente longe de tudo que é acesso possível, como educação de qualidade, como saúde de qualidade, que é feita a partir do dinheiro dos nossos impostos. E isso a população precisa se virar. O Rio de Janeiro é a cidade onde a gente bebe água suja de merda. E dizem que a culpa é da SEDAI, uma empresa que dá lucro. Tudo para privatizar. A gente reclama e compra água limpa, água mineral, e fomenta um outro comércio, e não cobra de quem a gente tem que cobrar. O Rio de Janeiro é a cidade onde tudo pode. Tudo pode e nada funciona. Se tudo pode, se todo mundo pode tudo, a quem a gente cobra? Porque se eu cobro alguém que deveria fazer alguma coisa por mim e essa pessoa não faz, eu vou lá e dou meu jeito. Esse é o carioca. E a gente vai balançando os pratinhos, a gente vai tentando organizar as nossas vidas a partir dessas brechas, desse deixa que eu faço, eu dou conta, se liga não, irmão, eu dou meu jeito. E com isso a gente vai rolando uma bola de neve sem fim, onde tudo que a gente precisa nessa cidade a gente não tem, que é a organização, que é tudo aquilo que uma cidade cara, de difícil acesso, que precisa cuidar dos seus, não oferece. Não oferece. O que o Rio de Janeiro oferece, para além do cartão postal, é desamparo. Se a gente botar na balança o que o cartão postal oferece para os seus, é desamparo e desigualdade. É muito caro viver aqui. E não é caro só o custo financeiro. É caro porque a gente está sob risco. Sentar num bar no Rio de Janeiro é ficar ligado em tudo que acontece. Na pessoa que pode passar e levar a sua bolsa, em alguém que pode roubar na sua conta, em alguém que você precisa, em algum momento, ofertar algum tipo de esmola, porque tem muita gente passando fome nessa cidade. Na cidade que é o purgatório da beleza e do caos, na cidade desigual, na cidade que não oferece felicidade aos seus. Então, o que a gente precisa pensar e o que eu quero convidar vocês a pensarem junto comigo, cariocas de fato e de coração, é que a gente precisa parar de praticar o auto-engano quando a gente pensa no Rio de Janeiro. O carioca não é malandro, o carioca é otário. Porque a gente aceita todas as piores formas de desigualdade com um sorriso no rosto. A gente aceita tudo porque no fim todo mundo pensa que pode dar um jeito. Não, a gente não pode. E com isso a gente só perde. Perdem os moradores dessa cidade, perdem os governantes que tentam, alguns deles tentam ainda fazer alguma coisa para essa cidade, são poucos, mas a gente ainda tem alguns exemplos, e perde o cartão postal, que na verdade foi feito para que a gente se enganasse. Ofereceram um paraíso para a gente, mas o que eles deram para a gente, na verdade, foi o inferno. O Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro, não merece viver sob o domínio do medo. A gente não merece viver com um cano apontado para a nossa cabeça. A gente não merece viver sob o domínio de milícia, de tráfico e da corrupção que impera no poder legislativo e no judiciário desse estado e especialmente dessa cidade. O Rio de Janeiro, ela é uma cidade que é um ensaio para a grande corrupção desse país. E os cariocas são as grandes vítimas, mas ao mesmo tempo são aqueles que fomentam e que dão suporte para que isso aconteça. Porque o jeitinho brasileiro no Rio de Janeiro, ele assume características muito maiores. Isso tem que acabar, porque enquanto a gente achar que dá jeito, a gente vai se afundar cada vez mais. E a gente não merece. Nem as pessoas que vivem aqui, nem a cidade e nem o país. Então, chega de auto-engano e vamos partir para essa autocrítica. O Rio de Janeiro não é uma cidade maravilhosa.